Agora sim. Não estamos ao vivo, mas estamos aqui, Will Santos. Essa plataforma não nos quer ao vivo, mas nós queremos estar de qualquer jeito e por isso mesmo nós aplaudimos. A gente sempre tem que repetir, haja o que hajar. Então é o seguinte, gente, olha só. A gente sempre está fazendo cada vez mais esforço para trazer para vocês um episódio inédito com um convidado bom. Então, mais do que nunca, deixe seu like, se inscreva no canal, dê essa recompensa que é muito simples para vocês, para engajar o conteúdo aqui, para de qualquer forma as pessoas terem um conteúdo interessante com pessoas muito interessantes, certo? Você pode ir lá no podletras.com.br, tem informações sobre cada um de nós, tem todos os episódios listados por ano, espero eu, tem a bio de cada um de nós e tem as plataformas de áudio. Vai lá no Spotify, segue a gente lá, dá também boas estrelinhas, 5 estrelinhas lá também, porque também lá vai ajudar a gente, ou aqui, se você já está ouvindo no Spotify, a engajar mais gente, cada vez mais pessoas ouvirem, verem, assistirem aqui o conteúdo, certo? @podletras em todas as redes sociais, siga a gente lá. E quando a plataforma deixa a gente fazer ao vivo, a gente transmite simultaneamente no Facebook e no YouTube. Mas hoje nós estamos gravando por dificuldades técnicas da plataforma que a gente usa aqui. Você pode deixar comentários que a gente repassa aqui para o convidado, se vocês podem fazer perguntas à vontade, certo, César? Certíssimo. Lembrando para vocês que continua à venda lá no site do Mercado Livre a coletânea do Pod Letras, tanto a de 2023, que é essa daí que está na tela, tanto a de 2024, que também está à venda lá. Você pode entrar, adquirir os seus exemplares. Você que está assistindo aí no YouTube, só clicar no link que está na descrição, você vai bem fácil lá para a lojinha. Se você está numa plataforma de áudio, é só entrar no site do Mercado Livre, digita Pod Letras lá no campo de busca e você também vai encontrar lá os livros e vai poder adquirir o seu, certo? Lembrando que em ambos os livros tem 10 selecionados, 10 de 2023 na primeira, né? E 10 de 2024, assim como os convidados. No de 2023, César Bravo, no de 2024, Larissa Brasil e nós aqui, do Pod Letras Rio Santos. É isso aí. Lembrando também, né? Estamos às vésperas aí da Bienal do Livro. Então, se você vai para a Bienal do Livro aqui de São Paulo, você pode ir lá no dia 14, lá às 16 horas, vai ter lá no stand da Best, vai ter lá exemplares da coletânea para você ter autografado lá por vários escritores, inclusive eu e César estaremos lá, certo? Mas sem mais delongas, que já está demorando demais para a gente começar esse episódio. Hoje o nosso convidado, eu não tenho a coragem, César Costa, de pronunciar o nome dele corretamente em alemão, por isso vamos aqui tratar de abrasileirar o sobrenome dele. Então, Rafael Zimichut, tudo bem com você, Rafael? Só alegria, ou impronunciável. Aliás, para me fazer justiça, qual é a pronúncia correta do seu sobrenome? Em alemão seria algo como Schemrott, né? Então... Realmente não dá para mim. Vamos de Zimichut nem pra mesmo. mim também evito. Zimichut já era. Faça as honras. Sofrendo bullying desde o prezinho, mas tá bom. Você sabe que tinha um grande amigo meu que infelizmente já faleceu, que o sobrenome dele era Schost, né? Ele também é de origem alemã, né? E ele sempre dizia assim, que quando ele era pequenininho, que ele era muito triste, porque todos os coleguinhas dele sabiam escrever o nome completo, menos ele. Ele não conseguia escrever o nome dele todo. É muito bom. Bom, vamos lá então. Eu acho, Will, que nós não conseguimos entrar ao vivo meio que por culpa do Rafael, né? Porque ele, Será? querendo trazer todas as obras dele, pesou muito aqui na live, né? Aí não aguentou, a gente teve que fazer gravado. Né? Espero que a galera possa curtir mesmo assim. Enfim.
Então já vou começar mandando a primeira aqui, o Rafael. Eu quero saber logo de cara, assim, que história é essa aí de você escrever mais de um livro ao mesmo tempo? Você dá um tempo num para escrever o outro, aí dá um tempo no outro para escrever o um. E como é que funciona isso para você, cara? Acho que para a maioria dos autores é uma coisa meio impensável, né? Você parar para fazer um conto ali no meio da história que você está escrevendo, tudo bem, mas escrever 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo, o negócio é complicado, cara. Não, eu acho que talvez seja culpa do meu TDAH, né? Então, assim, minha cabeça, ela é muito louca, assim, eu preciso estar no meio do caos para conseguir ter uma criatividade ativa. Então, nesse sentido, para mim é muito mais fácil eu escrever vários livros do que eu focar em um só, né? Então, mas como eu sou muito hiperativo, então eu consigo escrever várias histórias ao mesmo tempo, né? Então, mas aí depende da vibe. Eu tô numa pegada de um livro, eu separo um pouquinho, vou lá, vou pro outro. Então, eu consigo ter esse caos organizado na minha cabeça. Para mim é tranquilo, tranquilo. Eu sempre falo pro pessoal que para mim é muito mais fácil escrever um livro de 400 páginas do que um conto de 5, 6 páginas, né? Então, o pessoal não acredita, mas na minha cabeça funciona bem melhor esse caos organizado, digamos assim. Mas aí aquela pergunta, né, que inevitavelmente todo mundo te faz, né? Como é que fica... Eu já vi você dizendo que não bagunça, não confunde, mas você usa algum método para não confundir os personagens de uma história com a outra? Você deixa tudo anotado em algum lugar, vai lá dar uma olhada antes de continuar, para e dá uma olhada, peraí, deixa eu pensar aqui qual história que eu tô, é fulano, beltrano, ciclano, ou não? Só, tipo, é natural, você senta ali, dá tudo certo. Não, depois de 20 anos você já se acostuma já com a loucura, né? É normal, assim, para mim hoje, assim, é muito normal. No começo, eu sempre falo, assim, que eu sou um cara que eu tenho duas vozes malignas, assim, no meu ouvido. Tem o pessoal que fala que tem o anjinho, tem o diabinho, eu tenho dois, assim, né? Vai lá, escreve isso aqui agora, escreve isso aqui, é o outro. Não escreve isso aqui não, escreve o outro aqui. Fica os dois, né, me atazanando aqui, mas depois de que você já colocou muita coisa no papel, melhora com o tempo essas vozes, né? Mas como eu já tenho agora uns 20 livros pré-escritos, assim, já roteirizados, assim, é só sentar e terminar. Então hoje está muito mais fácil escrever, porque eu já tenho todo, né, um panorama, já tenho hoje em dia eu tenho mais facilidade de escolher o país onde os meus personagens vão estar, o que vai acontecer com eles. Eles já têm a personalidade deles já muito concreta, eu já os conheço muito bem, digamos assim, né? Hoje em dia só estou trabalhando mais com o Gregory Evans, então eu já tenho mais a personalidade dele própria do que antigamente, que cada livro era personagens diferentes, aí bagunçava um pouco. Hoje, como é só mais o Gregory Evans mesmo, até é mais fácil para se trabalhar com os meus livros, com as minhas obras de por diante. Beleza. Muito bem. Então vamos falar daquele que talvez eu acho seja o seu mais recente, aquele que você está lançando agora, que é o Noite. Pode ter lançado ontem, né, Will? De ontem para hoje. O Noite de Reis. Primeiro eu gostaria de fazer um elogio aqui à capa. As capas dos seus livros são muito boas. Parabéns. Obrigado. E fala desse seu livro, que inclusive é esse livro que você vai estar autografando na Bienal, não é? Isso, eu vou estar lançando fisicamente na Bienal. Hoje, né, aqui com vocês, é a primeira parada da turnê do Noite de Reis, né? Então, assim, em primeiríssima mão, é a primeira entrevista, a primeira parte que eu estou fazendo, a divulgação com exclusividade, né, do Noite de Reis. A gente está inaugurando essa turnê. Então aproveita e já fala do que se trata o livro, passa todo o serviço aí para a galera já ficar a fim de conhecer esse universo seu desse novo livro. Já vou adiantando que ele, de todos os meus livros que já são polêmicos, né, esse é o mais polêmico de todos, né? Esse, assim, vai ser um escândalo literário, assim, que eu já estou esperando, assim, mas eu falei, não pode deixar passar, porque eu estou mexendo num vespeiro, né? Eu só estou falando que Shakespeare é uma fraude. Eu só posso adiantar isso, assim, né? Então, eu tô trazendo provas concretas, assim, né? Então, assim, esse livro está muito legal, está muito bacana.
Eu tive muitos altos e baixos para escrever esse livro, porque eu tive a ideia, né, de consenso comum que William Shakespeare, a figura William Shakespeare, ele é um fantasma, digamos assim, né? Ele é uma sombra de outras pessoas que usaram o seu nome para escrever as 37 obras que tem com William Shakespeare. Então, eu estou trazendo aí por exemplo, William Shakespeare, ele trabalhou no período elisabetano, que é aquele período, né, final de 1500 para começo de 1600, com a Rainha Elizabeth I. E agora, com a morte da Rainha Elizabeth II, os herdeiros da Elizabeth I querem tomar o poder de volta, né? Então, estou trazendo o que eu uso como base para trazer essa essência da história é exatamente os livros de William Shakespeare, que deixaram inúmeras mensagens subliminares, bem como a Bíblia King James, né, que praticamente foram editadas pela mesma pessoa, que você vai descobrir, obviamente, nas páginas de Noite de Reis, né? Uma pegada meio Código da Vinci aí, pelo que eu percebo. Não fazendo escola, não é à toa que é uma das inspirações. Das referências, né? Eu fiz o curso, né, com o Dan Brown, eu fiz a Masterclass do Dan Brown, e minha escrita, ela acabou sendo muito inspirada, muito... algumas pessoas brincam, né, que eu sou o Dan Brown brasileiro. Eu sempre rebato, não, ele que é o Rafael Zimichute americano, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com ele e tudo mais. Então, assim, a gente tem é importante a gente ter referências, né? E indiscutivelmente ele é a minha referência. E quando eu tive esse tema, assim, logo me veio o Código da Vinci na cabeça. Poxa, esse tema aqui é tão delicado, tão explosivo, né? Quanto você falar que Jesus era casado com Maria de Magdala, né? Então, assim, é uma coisa bacana que meu livro está trazendo, assim, essa essência, essa coisa gostosa de se ler. Pelo menos os que já leram estão comentando muito bem, graças a Deus. Só quero tirar uma dúvida, César, talvez ele saiba, né? Por que faz um tempo que, não sei se você sabe, ou você tem alguma teoria do porquê que o Dan Brown já faz um tempo que não lança um novo livro, né? Que o último que ele lançou foi A Origem, não é? Sim. O que eu vou te falar, né? Eu não vou dar nomes porque senão expõe. Na verdade, ele lançou outros livros, mas com pseudônimo, certo? Por causa da separação dele, né? Então, assim, ele estava com um processo de separação com a Blight e metade de todos os bens acabaram indo para Blight, né? Que era uma das responsáveis pela parte de pesquisas dos livros dele daí por diante. Então, com a separação, ele acabou lançando aí alguns livros com pseudônimo. Eu não posso falar o pseudônimo, senão é mancada, né? Mas quem são profundos conhecedores de Dan Brown vai ter acesso a isso daí e vai falar, cara, realmente é ele. Eu falo por ser um especialista na escrita do Dan Brown, né? Eu sou especialista em duas pessoas, assim, aqui do Brasil, Dan Brown e Sidney Sheldon. Então, eu posso dizer com propriedade que ele está usando pseudônimos aí, né, já nesses 5 anos, lançou já 3 livros. Então, pesquisa na Amazon lá, quem lançou 3 livros, assim, numa pegada Dan Brown, não é tão difícil de achar, mas tá lá, né? E é muito bom os livros, uma pegada bem bacana. Depois você me passa o zap, quem é? Agora então quer dizer que o Dan Brown ele tá nessa coisa meio, ele tá nessa coisa meio Prince, né? Agora o Prince ele tretou com a gravadora, acho que se não me engano, né? Ele teve que usar um símbolo porque não foi o Prince não era dele mais. Então depois você me passa aí para eu procurar lá. Não, mas sem problema. Em off eu posso falar, mas sempre tudo em off. As melhores coisas em off. Não, mas aí eu tenho que te perguntar, porque o Dan Brown, quando ele lança o Código da Vinci, ele jura de pé junto que aquilo ali são fatos mesmo, que ele tá trazendo à luz. Você vai nessa pegada também
tipo, você tá afirmando mesmo que essas coisas são fatos, que o Do Shakespeare meu livro, que o do meu Shakespeare era livro uma farsa são fatos. Do no meu livro livro. são fatos. No livro são. Não, mas na vida real também. Tanto que na nota de autor eu coloco todas as referências bibliográficas, os acadêmicos dos quais eu pesquisei. Obviamente que essa teoria não é minha, tá? Eu não estou aqui falando assim que sou eu que sou o descobridor dessa teoria sobre Shakespeare. Não, muito pelo contrário. Eu tive inspiração de pessoas como Mark Twain, né? E você tem, entre outros, eu coloquei diversas pessoas que acreditam nessa teoria, que é uma teoria totalmente palpável, totalmente verídica. Tá? Então, no livro eu consigo descrever bem, apesar de ser um romance de ficção, daí por diante, bem aos moldes de Dan Brown, sim, mas eu consigo trazer na essência o que aconteceu de fato, né, para que a obscuridade do que aconteceu com William Shakespeare e do porquê que esse tipo de coisa aconteceu, né? Que foi preciso usar um pseudônimo para esconder a verdade do verdadeiro, né, autor das obras que tem como William Shakespeare autor. Entendi. Agora, uma outra influência bem grande que você tem, pelo que eu ouvi falar, é o Machado de Assis também, né? Não, Deus me livre. Eu tô brincando. Eu quero saber o que você odeia mais, Machado de Assis ou frango? Os dois, mano, né? Não, é uma coisa assim, muito igual. Mas é importante lembrar que, assim, eu não gosto da escrita do Machado de Assis. Eu acho que a história dele, eu sempre uso, por exemplo, o meu mestre literário, posso dizer dessa forma, tá? A pessoa que me ensinou a minha rotina foi Stephen King, certo? Eu sou um discípulo literário de Stephen King. Só que eu não gosto da escrita do Stephen King. Eu gosto da história dele, eu gosto da dinâmica dele, da disciplina que ele tem, né, da representatividade que ele tem. Eu me inspiro muito nele, mas eu não gosto da escrita propriamente dita dele e do Machado de Assis. Né? Não me atrai. Eu não acho que assim, nossa, é tudo isso. Não, para mim, eu não acho legal, mas é identidade. A gente sabe, vocês são escritores, tanto quanto eu, vocês sabem que escrita é uma questão de identidade. Você lê algo e você fala, poxa, eu gostaria de escrever como esse cara escreve, eu gostaria de ter as ideias que ele tem, eu gostaria de ter a dinâmica que ele tem, né? Então, assim, a minha escrita, basicamente, ela tem as dinâmicas de cliffhanger do Dan Brown, tem a construção de personagens do Sidney Sheldon e o multiplot do George Martin, né, que é o autor do Game of Thrones, né, de trazer vários personagens, as histórias vão se entrelaçando e no final elas se encaixam, né? Então eu tenho essas três características muito fortes dentro da minha escrita, mas eu respeito, né, muito a história do Machado de Assis, muito a história do Stephen King, apesar de não gostar dos livros deles propriamente dito, né, mas são autores que em outros aspectos me inspiram sem sombra de dúvidas, né? Mas o frango eu odeio com todas as minhas forças, né? Isso não... Por que você odeia tanto frango, cara? Algum frango te atacou quando você era criança? Você tem você tem trauma de frango? Eu acho que fazendo uma memória afetiva, minha mãe ia muito em vinícolas quando eu era criança, né? E aquele cheiro forte de vinícola ficou muito impregnado. Eu não conseguia comer imaginando aquele cheiro forte que tem, né? Hoje em dia você não vê mais essas lojas que tem aqueles monte de frango lá, que tem aquele cheiro forte, né? É muito difícil você ver. Mas a gente que é dos anos 80, comecinho dos anos 90, isso tinha muito, assim, cada bairro tinha um local que vendia esses frangos pro pessoal matar em casa, daí por diante, né? E aquele cheiro para mim ficou marcado, né? E eu, por ser um filho de vó, eu sou meio... Tá certo. Mas É filho único criado por vó, cara, é normal.
Mas você pode não gostar tanto da literatura do King, mas tem um livro dele que você sempre cita bastante, que é esse aqui, ó. Sobre a Maravilhoso. escrita, fala a importância que esse livro tem, por que ele é tão legal para quem escreve e os pontos que você acha mais relevantes dele. Então, é importante, né? Quem quer ser escritor, né? Isso é importante ressaltar, que eu dou palestras, né? Sobre escrita daí por diante, então eu recomendo alguns livros de escrita. E, obviamente, né? Obviamente que o Stephen King, ele é uma referência. Indiferente se eu gosto da escrita fictícia dele ou não, mas tem livros dele que eu gosto, indiferente se eu não gosto da escrita dele, mas eu não posso deixar de elogiar Carrie, a Estranha, que é maravilhoso. Né? Eu sou apaixonado por Carrie, a Estranha, gosto muito de Christine, o Carro Assassino, é maravilhoso. Né? E sobre a escrita, primeiro ele conta um pouco da biografia dele. E isso é importante para entender a escrita, é você conhecer a história dele, que ele tomou bloco mais de 40 editoras com Carrie Estranha, e a esposa que pegava o livro do lixo, lia, não, tá bom, termina, né? Então, assim, são coisas que você vai tendo identidade, e você vai maturando, porque talvez vocês, não sei se isso aconteceu com vocês, mas acontece com muitos escritores, né, que eles escrevem livros, eles acham que vão mudar o mundo com o livro, certo? Isso é uma coisa que é natural, e eu até acho que seja saudável os escritores pensarem dessa maneira, tá? Não, isso não é uma crítica, porque eu penso assim, eu acho que é importante esse tipo de visão. Mas ele te mostra a realidade nua e crua, que você, antes de publicar o seu primeiro livro, você vai receber muitos nãos. E isso vai te amadurecer como escritor. Isso vai te amadurecer que, por exemplo, ele, para escrever, ele tinha que ir lá na lavanderia, sabe? Ele usava uns detalhes, assim como o Dan Brown também, né? Quando ele estava escrevendo o Código da Vinci, ele ia nas festas de família, ele tinha a disciplina de escrever por 1 a 2 horas por dia, então ele se trancava, né, na lavanderia da casa dos pais, dos sogros, de por diante, para conseguir terminar o Código da Vinci. Né? Então ele fala, você tem que ter a disciplina de você todo dia escrever, de todo dia ler, de todo dia pesquisar. Né? Então o livro ele me trouxe a serenidade de que a escrita, né, e outra que ele também trouxe assim, que é a profissionalização. Então, eu trabalho com funcionalismo público. Só que eu não sou um funcionário público que escreve livros. Eu sou um escritor que presta serviços à comunidade. Então, assim, ele fala isso, que assim, se existem pessoas que só escrevem quando estão inspiradas, quando está com vontade, você não é um escritor. Isso me trouxe assim uma coisa assim que eu falei, não, eu sou um escritor porque eu escrevo todo dia, eu leio todo dia, porque eu como funcionário público eu não tenho que ir lá todo dia e trabalhar, né? Eu não tenho que bater o cartão lá, falar assim, tô aqui. E com o escritor não é diferente. E eu vejo assim uma falta de ética de muitos escritores que eu escrevo uma vez por semana, eu escrevo uma vez por mês, eu escrevo quando eu tô com vontade, eu escrevo, então isso não é escritor. E isso acaba manchando a reputação da nossa categoria, que é uma categoria elitizada, né? A gente tem que falar isso, porque as pessoas que mudaram o mundo, a grande maioria delas são escritores. Né? Então, se você fala de Revolução Francesa, automaticamente você vai falar de Jean-Jacques Rousseau, sabe? Se você vai falar da Revolução na Rússia, você vai falar de Karl Marx, sabe? Então, quer dizer, você vai falar de grandes autores, por quê? Porque eles são profissionais da escrita. E eu não vejo essa seriedade que o King coloca no sobre a escrita. Que isso me trouxe um choque de realidade. Não, eu sou um escritor que posso prestar serviços, né, como funcionário público, como policial, como qualquer outro tipo de emprego propriamente dito. Então, para mim, o Sobre a Escrita foi espetacular, sabe? Ele trouxe, assim, uma visão do mundo da escrita que eu não conhecia. Por isso que eu falo que ele é o meu mentor no meio literário.
por causa desse tipo de relação. Obviamente que existem outros livros tão bons quanto o sobre a escrita, mas o sobre a escrita, na minha opinião, é o mais coerente de todos, assim, é uma visão nua e crua, assim, muito boa para quem quer conhecer a carreira de escritor. Sim. Com certeza é um que está na minha lista já há bastante tempo. Olha, pegarei. Esse livro, ele realmente é muito bom, porque assim, metade dele é a biografia do King, contando a história dele, que é muito legal, e ele retrata a história dele com muito bom humor. E a segunda metade é ele falando de como ele escreve, de como ele acha que deve fazer, né? Que ele fala, por exemplo... Técnicas, né, de escrita. Ele fala assim, ó, a sua revisão você tem que obrigatoriamente cortar 10% do que você escreveu. Então ele tem essas coisas que, assim, pode parecer aquilo que a gente sempre fala assim, né? Cagação de regra, né? O cara tá falando, mas... É um norte, assim. Pô, você pode usar como uma referência. Pô, o cara tá falando, faz isso, faz assim e tal. Ó, escreve todo dia 4, 5, 6 páginas que você vai ter um livro em 3 meses e tal. Então, assim, às vezes é o que muitas pessoas precisam, principalmente quem tá começando, né? Olha, o cara falou pra fazer isso, deixa eu fazer isso. E aí, quando você sistematiza, você pode ou não deixar de fazer. Mas, assim, como leitura, é muito interessante ele contando a história dele, né? Principalmente a parte da biografia. Comigo funciona. Eu sou prova que o método King funciona, tá? Então, se você escrever todos os dias, você vai ter um livro em uma estação do ano, que ele usa essa palavra clássica, né? Ele fala assim, você tem que terminar o livro em uma estação do ano, que são 3 meses, né? Então, pelo menos comigo dá certo. Deu bom comigo. Eu quero voltar um pouquinho no Noite de Reis, já que é o teu lançamento, já que é a tua estreia aí no roteiro de divulgação do Noite de Reis. Como é que foi a ideia para escrever? Já era algo que você vinha estudando, né? Esse assunto do Shakespeare, essas teorias todas. Como é que foi o processo de escrita? Se você, bom, você já disse que mantém uma escrita diária, mas foi um livro que você se debruçou mais, que você se dedicou mais, porque com certeza envolveu bastante pesquisa também. E se quando você estava escrevendo, você já ia dando risada sozinho, pensando assim, vou causar. Não, isso é normal, né? Isso é normal. Eu já esperava. Eu já espero reações das pessoas que vão ler. Isso eu já tô. Porque a minha esposa leu, alguns amigos pessoais meus leram, né? Eles falaram assim, cara, isso aqui tá incrível, tá muito bom e tá realmente assim delicado. Por isso que eu tive que ler muito. E o assunto, ele não tem muita leitura em português. Isso que é complicado, né? Quando a gente fala, você não tem muitos autores em português que trazem essa temática. Então, eu tive, por exemplo, quando eu tive a ideia, eu fui pesquisar, não tinha ninguém que tinha escrito uma ficção nesse sentido. Não ficção sobre Francis Bacon e William Shakespeare, você tem muito. Você tem bastante, e eu até citei as referências que eu tive. Mas ficção você não tem muito. Quer dizer, não tem nada, na verdade. Talvez seja só um livro, mas que não entra nessa seara. Ele só tem uma nota só que fala dessa relação de Francis Bacon com William Shakespeare. Mas eu comecei a estudar e quando eu tive a ideia, né, eu comecei a pesquisar, eu descobri um livro que chamava O Código Shakespeare. Daí eu falei assim, perdi a ideia, né? Só que daí quando eu comprei para ler, eu falei, não, vou ler, já que era a minha ideia, eu vou ler como que seria a minha ideia no papel, né? Aí não era uma ficção, era a biografia do Francis Bacon / William Shakespeare. Daí eu falei, opa, toda a minha pesquisa tá aqui já. Aqui, né? Tá aqui a pesquisa, né? Então, assim, gostei bastante porque a pesquisa estava aqui. Aí depois eu fui pesquisar outros autores em inglês, aí eu tive que buscar, né, literatura inglesa, propriamente dita, que fazem essas associações para trazer um campo que, como ele é uma situação muito delicada, você também não pode atacar, certo? Então é uma coisa que, assim, primeiro ponto, eu sou fã de Shakespeare,
né? Shakespeare é uma das minhas primeiras referências, eu sou apaixonado por literatura shakespeariana, então eu não posso atacar aquilo que eu gosto. Seria como eu querer atacar Dan Brown, querer atacar Sidney Sheldon. Na minha cabeça, pelo menos dentro da minha concepção, é inadmissível. Eu sou um defensor deles, né? E o livro, quando vocês lerem, eu acredito que vocês vão ler, vocês vão ver que eu fui delicado, né? Eu não fui ofensivo na temática. Obviamente que eu estou falando aqui que Shakespeare é uma fraude para causar, né? Para a gente trazer light, né? Mas a minha esposa, ela e o Diogo Oliveira, que também é da Berce, ele falou, cara, você foi tão sensível no final, você foi tão delicado com a temática, o final ele trouxe uma serenidade para o que de fato aconteceu, né, que ninguém vai se sentir ofendido por eu estar falando que William Shakespeare, né, a figura William Shakespeare não existiu, mas todo mundo vai entender o porquê que ele não existiu e todo mundo vai dar a credencial, né, por verdadeiro autor ter usado o nome do William Shakespeare como um pseudônimo. Então isso que ficou legal no livro, sabe? Trouxe sem ser ofensivo, sem ser indelicado. E é um romance policial que explode coisas, morre um monte de gente, mas a temática William Shakespeare, ela foi muito serena. Ela foi muito serena, assim. Então quem gosta de William Shakespeare vai conhecer muito sobre o período elisabetano, a cidade, né, de Stratford, que é onde começa toda a história. Ele passa por Stratford e vai para Londres. Então você vai ver todos os detalhes de onde deixaram as pistas falando quem era o verdadeiro William Shakespeare. Então você vai fazendo um mapeamento de toda a área, assim, é uma viagem mesmo. Eu até quero fazer um documentário futuramente passando pelos locais, sabe, mostrando os detalhes assim da minha escrita, assim, como foi essa experiência, né? Então tá bem legal, tá bem bacana, e li muito, pesquisei assim, uns 5, 6 livros que estão todos na nota de autor, explicando lá de onde que foi a ideia, quem são os defensores dessa ideia, que não são patetas, assim, né? Não são pessoas que acordaram, William Shakespeare não existiu. Não, são acadêmicos, né? Pessoas que têm credibilidade, daí por diante, e que têm provas materiais desses fatos. Eu trouxe, né, no livro todos essa materialidade, né, da autoria dos livros de Shakespeare. Muito bom. Foi quanto tempo entre pesquisa e ponto final? A regra do King, 3 meses. Incluindo a pesquisa, foi tudo 3 meses. 3 meses, eu não consigo, porque quando eu estou no processo criativo, eu não consigo dormir, né? Então assim, eu acabo dormindo 2, 3 horas por noite, assim, porque eu hiberno no livro mesmo, assim, sabe? Eu mergulho no livro e eu sonho com as coisas, sabe? Então eu tenho que terminar rápido, senão eu não consigo descansar, mano. Entre aquele negócio que eu falei lá, um de cada lado, assim, vai, termina, não, vai. Mas se você escreve todo dia, você tá sempre no processo criativo, você nunca dorme, então... Mas eu tenho que terminar rápido para as vozes parar de falar comigo, né? Senão eu enlouqueço. Vamos entrar um pouco, explorar um pouco mais essa coisa da produção, né? Quando a gente está escrevendo um livro, nós sabemos disso, todo mundo que escreve sabe que fica muito dentro da história, muito dentro dos personagens e tal, ali 100% na história. É por isso que quando a gente, por algum motivo, precisa parar, é muito ruim quando a gente tem que voltar depois de meses, porque desconectou. Mas eu queria saber o seguinte, para quem escreve tanto com essa quantidade grande que você faz, não fica assim, às vezes, corre-se o risco de ficar muito intenso, mas muito rápido e deixar de se aprofundar em algumas questões do personagem, porque assim, por 3 meses você já tem um livro de 500 páginas, é um atropelo e aí você já vai para outro. Você não acha que às vezes essa questão de maturar algumas coisas, uma coisa que talvez 6 meses aparecesse que fosse ótimo para o livro, não dá tempo porque você já está escrevendo mais o outro, e você mesmo já falou que
tem aí uma agenda de 30 ideias para os próximos livros. É uma produção em escala. Até que ponto isso não é tão interessante quanto ter uma quantidade grande de livros escritos? Mas antes que você responda, já peço para quem está assistindo aí, deixar o like, se inscrever, porque está passando rápido, e aí você esquece, está entretido, e não faz isso, que é muito importante para o canal cada vez mais. Mas fala aí, Rafael. Vamos lá. Isso se chama maturidade. Tá? Eu vou dar um exemplo na prática que aconteceu comigo, né? Durante a pandemia, eu fui contratado por uma editora gringa, né? Para o site Buenovelas. Então, se você for lá no site Buenovelas, você vai ter bastante obras, muitas obras minhas lá, que eu escrevi durante aquele período de pandemia, que eu tinha que entregar de 3 a 4 livros por mês para eles. Ou seja, aquele processo criativo de 3 meses era tipo uma semana. Era uma coisa louca, por causa que eu estava, né, num momento bom, ganhando em dólar, depois disso, então eu queria produzir bastante. Então, nesse período da Buenovela, eu produzi muito e as ideias realmente saíram um pouco corridas, né, porque eu precisava entregar um trabalho bom e com conteúdo, só que ele ficou muito corrido. Todos esses livros ficaram muito corridos. E o que eu estou fazendo agora? Depois que eu tive o lançamento do Crepúsculo dos Deuses, a minha escrita, ela solidificou. Então, assim, eu escrevi o Noite de Reis, quer dizer, o Crepúsculo dos Deuses, aí veio logo em seguida o Enigma Blake, a Profecia Perdida, e agora o Noite de Reis. São livros que são razoavelmente grandes e com um contexto histórico melhor, até porque eu tinha feito a Masterclass do Dan Brown, que deu uma lapidada na minha escrita. Mas se você pegar os livros que é antes do Crepúsculo dos Deuses, eles realmente são um pouco corridos, né? Ele tem essa vibe um pouco mais corrida, que eu estou tentando corrigir agora, sabe? Acrescentando mais alguns detalhes, dando mais coerência dentro da história. Então, assim, tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Então, para mim, foi importante esse período que eu escrevi muito, que eu produzi muitos livros. Então, assim, num período de 6 meses, eu escrevi aproximadamente 30 livros. Sabe, assim, foi uma coisa, assim, surreal. Obviamente que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, né? Mas, para mim... Se aparecer alguém pagando em dólar de novo, ele, ele faz, viu? Como é que é o nome do site mesmo, Rafael? Acho que eu vou procurar esse site. Buenovela. Então, assim, para mim foi bueno, de bom, né, em espanhol. Buenovela. Ah, tá. Tá bom. É um site... É um site de algum país de língua espanhola? Isso. Então, assim, para mim foi maravilhoso, sabe, durante esse período. Então, eu tive uma produção intensa, só que eu comi bola um pouco nesses detalhezinhos, assim, e não vejo problema nenhum em ter cometido esses erros, porque foram esses erros que me fizeram chegar no Crepúsculo dos Deuses e o Enigma Blake, que o Enigma Blake foi, assim, o que solidificou a minha escrita, né? Então, graças a Deus que isso aconteceu na minha vida, que me deu muita experiência. E só para você ter uma ideia, agora eu estou escrevendo para um outro site, só que em inglês, né, que chama Web Novel, e isso está me ensinando outras coisas. Por exemplo, título do livro chama muita atenção para o romance policial. Então, por exemplo, eu tinha um livro chamado Um Dia, Um Adeus, que era um romance policial, mas não estava tendo tanta adesão por causa do título, que o pessoal achava que era um romance romântico. Um Novo Dia para Amar também era um romance na pegada do Sidney Sheldon, mais mistério, mais um romance policial, e não é um romance romântico. Só que por causa do título, né, tava dando essa ideia. E aí você pega títulos como Uma Sombra da Escuridão, Segredos Nunca Morrem, né, estavam bombando com 40, 50 mil leituras, e Um Novo Dia para Amar com 10 mil leituras. Então, são experiências que eu tive lá fora, que hoje eu tenho que fazer uma revisão nos meus livros,
né, para deixar mais afinado título, conteúdo, daí por diante. Isso é a experiência que te dá, a experiência que te promove, né, chegar nesse sentido. Então, tem realmente essa fase minha que é muito corrida, por causa desse contrato que eu tinha que entregar, né, de 3 a 4 por mês. Então, foi bem corrido. Eram quantas páginas cada livro desse? Só por curiosidade, assim. Uma média de 250, 300 páginas. Will. Acho que encontramos alguém para rivalizar com a galera do Hot, hein? Pois é. Vou te falar. Eu tive até que escrever um Hot a pedido deles, né? É mesmo. Mas o pagamento era muito bom, o Rafael? Era muito bom? Era bacana. Deu para eu... Na época, né, você imagina, na pandemia eu consegui não precisar fazer horas extras, consegui quitar muitas dívidas, né, então, assim, consegui estabilizar bem, assim, na pandemia. Aí depois eu só mantive, né, não fiz novas dívidas, mas eu consegui manter, assim. Aí agora com o Webnovel, né, deu uma estabilizada geral mesmo, assim. Então é legal escrever para fora para você ter a experiência de viver de escrita, sabe? Curtir, ganhar também com isso daí. Que aqui no Brasil a gente sabe que tem uma filha da putagem nesse sentido, né? Das editoras que só querem vender pro autor. Eles não estão interessados em conquistar leitores, não estão interessadas, né, em divulgar. 90% é assim. Eles estão interessados. Tiro dela do bolso do autor e passa pro próximo. Acabou. O autor que se vira, né? E eu tive a experiência de receber luvas, sabe? De chegar assim, ó, tá aqui $5.000 para você lançar o livro, que $3.000 por esse livro, sabe? Então, assim, essa experiência de você, obviamente, que do Stephen King, cada livro que ele lança, ele recebe uma luva de 5, 10 milhões, né? Não, creiamos que um dia chegaremos nesse patamar, mas um dia ele recebeu um cheque de 10 mil. Quer dizer, a gente tem que ter, por isso que é importante ler o sobre a escrita, que ele te fala o processo que um dia, para ele receber 50 milhões, ele precisou receber 10 mil, né? Então ele fala esses pormenores, né? Então é bacana a gente ter essa percepção. A diferença, meu querido Rafael, é que $10.000 foi o primeiro cheque dele. No nosso caso, seria o nosso maior pagamento da carreira. Seria os 10 mil. Mas eu quero perguntar uma coisa sobre o Enigma Blake, que você sempre fala que realmente é o seu livro de maior destaque, é o que? Olha aí, ó, isso aqui é um escritor que tem o marketing na veia. Você falou o nome do livro, ele já está com ele. Eu quero saber o seguinte, de todos esses livros que você já lançou mais de 60, o que o Enigma Blake tem que o fez se destacar tanto dos demais, na sua opinião? Na minha opinião, né, ele foi algo transcendental para mim. Assim, durante a escrita, todos os meus livros foram muito planejados. Assim, como eu falei, eu tenho um caderno que eu vou anotando, vai acontecer isso, né? Eu faço uma escaleta do que vai acontecer e vou. O Enigma Blake, não. O Enigma Blake, como eu falei, uma dessas vozes no meu ouvido aqui, ele ficava, vai acontecer isso, vai explodir a embaixada, olha, vai acontecer isso, sabe? Tipo assim, foi quase que psicografado o livro, né? Eu não acredito, obviamente, né, nessa questão espírita, né, que o pessoal escreve psicografado, tá? Né, respeito, mas eu não acredito nesse tipo de vibe. Mas o Enigma Blake, ele quase que foi nesse sentido, sabe? De você escrever assim, 20 páginas acontecia em 15 minutos. E mais 30 páginas, né? Aí vem aquela parte de você ter que fazer o que o Dan Brown fala, né? Que o professor dele ensinou, que é o menos é mais, menos é mais, menos é mais.
né? Então, tanto Noite de Reis quanto o Enigma Blake, quando eu terminei a primeira parte, o livro ele é escrito em várias partes, né? Pouca gente sabe disso, que o livro ele é escrito várias vezes. E a primeira escrita dele estava em 800 páginas. Então, aí você tem que falar assim, menos é mais, porque o romance policial ele tem que ter dinâmica. É o tempo do romance policial que é mais importante, muitas das vezes, do que a própria história. Isso é uma coisa que poucas pessoas relatam, né, sobre romances policiais. É o time. O que faz a literatura policial ser gostosa é que ele para no momento mais angustiante da história e você quer ir para outra página porque você quer saber o que aconteceu e de repente você vai para um outro personagem. Você fala assim, mano, eu quero matar esse autor, eu quero saber o que está acontecendo lá na frente. Né? Então, o Enigma Blake ele trouxe toda essa vibe, sabe, dos meus livros serem muito corridos, de repente, com o curso do Dan Brown, ele ensinou, faz uma montanha-russa. Né? Então vai ter aqueles momentos frenético, aí vai ter uma calmaria que você vai explicar um ponto, daqui a pouco outro momento frenético. Então isso trouxe uma maturidade na minha escrita, né, muito boa, por isso que eu estou revisando meus outros livros, né, como eles não venderam tanto assim, então assim, eu posso ter esse privilégio de voltar, revisitá-los, dar mais uma acrescentada, dar uma diminuída no ritmo, acrescentar detalhes históricos, daí por diante, né? E para mim tem dado muito certo. Eu consegui assim rever pontos, não vou dizer errados, né? Mas pontos que parecia mais críticos assim na minha escrita e consegui trazer uma serenidade melhor. Para mim foi muito bom. E o Enigma Blake eu falo que ele me colocou num outro patamar. Tanto que ele ganhou 14 prêmios, né? Ele fez parte da feira internacional do livro de Nova York, daí por diante, né? Então, assim, ele foi um livro que abriu muitas portas para mim. Então, eu falo que ele é especial porque, assim como Uma Sombra na Escuridão foi o primeiro traduzido para o inglês, que ganhou notoriedade lá fora, antes de ganhar notoriedade aqui dentro do Brasil, né? Mas o Enigma Blake foi, assim, o estopim para mudar a chave para eu chegar para um novo momento, né? Então, eu fiz o Enigma Blake, logo em seguida já foi A Profecia Perdida, que também é um excelente livro. Aí tem o Noite de Reis, que para mim, se alguém perguntar qual que vai ser o livro que eu vou ser reconhecido daqui 50 anos, 100 anos, com certeza vai ser o Noite de Reis, né? Então, daí por diante. Eu tenho já pronto para lançar, assim, já uns 8 livros. Mas, para mim, o Noite de Reis e o Enigma Blake são os meus favoritíssimos. 8, tem 8 pronto já, César. 8 só. Né, eu tô tendo que fazer a reunião com a minha esposa, né, para caso aconteça alguma coisa comigo, assim, né, pessoal, vai ser feito o lançamento aqui, ó, já tá pronto. A ordem aqui, já deles tá direitinho, a ordem deles certinha, para não ter problema, né, então os meus leitores, se acontecer alguma coisa comigo, pode ficar tranquilo que tem livros aí, né, até 2035 tem bastante livro ainda para vir. O bom é que depois de morto vale mais, né, Rafael? Aí a sua esposa que vai se dar bem, né? Vai gerir. Não tem problema, eu a amo, ela é a pessoa mais especial da minha vida. Né, você pega o autor do Moby Dick, né? Ele estourou um mês depois que ele morreu. O próprio Stieg Larsson, né, da trilogia Millennium, né? Sim, ele primeiro escreveu os 3 livros, aí ele morreu, os livros foram lançados, estouraram, né? Ele não viu o sucesso dos livros dele. Né? Pois é. Eu tive o privilégio de conhecer o Larsson, né? Então, assim, é muito bom, o cara é inteligentíssimo, o cara. Mas é bacana. Então, assim, você tem que ter coerência. Se o meu filho, né? Eu vou falar meus filhos porque meu cachorro, eu sou pai de pet também, né? Então, se os meus filhos aproveitarem dos louros dos livros, para mim tá tudo bem, tá tudo certo. É uma herança que eu tô deixando para eles e não vejo problema nenhum, né, nisso daí. Eu tô escrevendo em momentos frenéticos, mas se eles aproveitarem o dinheiro, para mim tá tudo certo, tá tudo bem. Não vou ficar chateado com Deus,
né? Fazendo, poxa, eu não aproveitei nada, não, eu curti bastante, né? Fui dar palestra em Portugal, Angola, Austrália, Nova York, então assim, eu tive muitas boas experiências para questionar os desígnios dele, né? Então, para mim, curti bastante, aproveitei bastante, e se for para a mão deles, para eles aproveitarem, tá tudo certo. Já escrevi minha biografia também, então não tem problema nenhum com relação a isso daí. Muito bom. Bom, vamos falar de coisas atuais, tão atuais que ainda nem aconteceram. Você estará na Bienal. Você já sabe dizer onde que você vai estar, lá, o endereço? Dia e horário? Dia, hora, o stand, a rua, estaremos, o número? né? Estaremos da Bienal. Eu vou trabalhar no stand da Berço, né? Não só no meu dia, que eu vou estar participando, né? Que vai ser no dia 8, às 16 horas. Mas eu me dispus porque eu moro do lado aqui, né? Como eu moro em Santana, e a Bienal vai ser ali no Tietê, né? 2 estações de metrô, que diferença, 2, 3 estações de metrô. Então eu me dispus para estar ajudando o pessoal, né? Eles vão usar o tripé que eu disponibilizei para eles. Eu vou estar apoiando, ajudando o pessoal a vender os livros, daí por diante, né? Essa Bienal, eu já tirei férias para o momento da Bienal, então eu quero curtir bastante todos os dias, eu quero estar lá, eu quero pegar o livro de todo mundo lá, assim que possível, né? Já comprei o da Vera, já que ela estava fazendo a pré-venda do livro dela, né? O Royal, lembra alguma coisa? Royal Destiny, acho que é uma coisa assim. Isso, Royal Destiny. Então, eu já comprei, quero levar lá para ela assinar, né? Quero pegar de outros autores, né? Porque eu leio muito digital. Então, assim, todo mundo aberto lá, eu já baixei quase todo mundo e eu tô lendo tudo em digital no Kindle, né? Mas eu quero, como eu tenho uma das maiores coleções de romance policial da América Latina, eu quero ter dos amigos, assim, todos autografados, né? Acho que é importante prestigiar o pessoal. Depois vale mais, né? Autografado ali. Vale mais. Eu já falei isso. Essa semana, uma amiga minha, ela tá morando nos Estados Unidos. A gente fez faculdade juntos e ela tem o Vademecum. Eu sou bacharel em Direito, né? Ela tem o Vademecum até hoje, com os desenhos que eu fazia no Vademecum dela, que eu pichava o livro de todo mundo e eu falava, um dia eu vou ser um escritor famoso, isso aqui vai valer muito. E ela foi a única que guardou, né? O Vademecum com a minha assinatura, com os meus desenhos, daí por diante, né? Vou fazer guarda que um dia vai valer muito isso daí. Bom, mas então, assim, para resumir, você vai estar lá todos os dias integralmente ou não? Porque, pô, de manhã até começa às 9, vai até às 10 da noite, né? Uma coisa assim, tu vai estar lá durante todo o dia? Pretendo, né? Mas, assim, tem que respeitar a escala que o Tito vai fazer. Então, eu me dispus. Mas, assim, pelo menos 50% da Bienal, certeza eu vou estar lá com o pessoal, né? Ajudando a vender os livros, dando um suporte, organizando fila de autógrafos, daí por diante. Isso eu faço questão de ajudar o pessoal. Eu tô querendo, essa Bienal que eu tô querendo curtir mesmo, sabe? De ajudar o pessoal, ter essa experiência além do autógrafo, sabe? De trabalhar mesmo, ajudar o pessoal, daí por diante. E era um sonho meu estar na Berce, né? Só que eu sempre perdi o prazo de inscrição para entrar, então eu acabava comendo bola. Mas veio no momento certo, na hora certa, com o pessoal certo, vocês me convidaram. Então, assim, para mim tá tudo certo quando as coisas estão fluindo. Como diria Shakespeare, né? Tudo bem quando termina bem, né? Então, tá tudo certo. Você sabe o endereço lá, do stand da Best? Eu sei que vai ficar bem no centro. Bem J alguma coisa. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Já tenho essas informações. Eu sei, assim, que é como se fosse um U, né? E ela tá bem no centro, assim, desse U, assim, né? Então você tá num lugar super privilegiado. Muito bom. Ô, Rafael, enquanto o Will tá pesquisando ali, você falou a questão do nome dos livros, né? Que alguns são mais atrativos, outros não são tão atrativos. E às vezes dão até a ideia errada da história, realmente. Exato. Eu queria que você me falasse a respeito do título O Diário de uma Sogra. Por que você não achou bacana e por que você mudou? Porque Não, a mudança foi grande, tá? Porque
do Diário de uma Sogra sai para Até que Tudo Tem um Fim, né? Realmente saiu de um extremo pro outro. Por que não foi um bom nome, o Diário de uma Sogra? É porque era para ser um cômico, assim, uma coisa mais cômica, né? Então o Diário de uma Sogra ele remete a uma coisa mais cômica, mas se você ler o livro, ele tem uma vibe mais... Era sobre a sua sogra, por acaso? Não, eu nem tinha sogra, era umas brisadas, né, que a gente tem no começo, mas assim, o livro não era ruim, né? Ele era um título legal. Eu queria fazer uma trilogia, que era o Diário de uma Sogra, Diário de um Genro e Diário de uma Filha, né? Aí depois eu falei, não, eu peguei as 3 ideias, juntei, por isso que tive que mudar o título, né? Antes que Tudo Tenha um Fim. E é o meu livro mais lido na Buenovela, por incrível que pareça. É um livro que eu não dava nada, e na Buenovela é assim, o mais lido de todos, né? Então eu até fiquei feliz com esse carinho que o pessoal teve com esse livro, que eu não acho que é o meu carro-chefe, mas tem muita gente que gosta dele. Mas ele é uma vibe de um momento, sabe? De um rapaz que conheceu uma menina rica, e ele era um rapaz pobre, e a família começou a ter preconceito com ele e tudo mais, e ela se envolve com um outro rapaz que era o traficante, que vendia as drogas para ela, aí rola aquele triângulo amoroso, né, mano? Dela, a família querer que ela fique com o traficante, e o cara que tá tirando elas das drogas, daí por diante, né? Então, assim, ele é um romance legal, assim, tudo, mas eu acho que é um título brisado, sabe? É um título assim, que parecia que eu fumava maconha e surgiu esse título, assim, né? Então, com o tempo eu achei que seria mais vantajoso mudar o título para Antes que Tudo Tenha um Fim, e hoje para mim tá bem melhor, tá bem mais coerente, bem mais coeso com a história, né? Então é normal, se você evoluir com o tempo, fazer as mudanças que são necessárias, para mim é extremamente essencial na carreira de escritor. Stephen King faz isso, né? Se você pega aquela história do Tom Hanks, que ele participa, acho que é alguma coisa de esperança lá. A Espera de um Milagre? A Espera de um Milagre. O título do livro, originalmente falando, era O Corredor da Morte. Tipo assim, não tem nada a ver, mas se você colocar A Espera de um Milagre, fica bem mais palpável, bem mais bonito, bem mais poético, né? Então, Em inglês eu sei que é The Green Mile, né? Que é a Milha Verde. Que era como eles chamavam o local lá onde os presos caminhavam para ir para a execução. Agora, se antes chamava tinha outro nome, o Corredor da Morte, eu nunca ouvi falar. Quando ele veio para o Brasil, ele veio como uma série de livros, né? Acho que eram 8 ou 10 livros, né? Então, assim, Corredor da Morte 1, Corredor da Morte 2, Corredor da Morte 3, né? Ele era uma série de livretos. Então, aí que surgiu depois do filme, aí mudou o título do filme, aí os livros passaram a usar o título do filme em vez do título original, né? Que o que você está falando também tem mais coerência do que o Corredor da Morte, que muda aqui pro Brasil, sempre muda esses títulos aí, né? O brasileiro não tem muito respeito pelos títulos em inglês. Né? Porque a Milha Verde poderia dar uma ideia bem esquisita também em português, né? É bem vaga, né? Uma coisa que... É igual... Em inglês eu sei que é The Green Mile. Então você pega Sidney Sheldon, um dos melhores livros dele é O Reverso da Medalha, né? Aí você vai para o inglês, né? The Mistress Game, né? A Senhora do Jogo. Aí você vê o livro tem mais coerência ser a Senhora do Jogo do que O Reverso da Medalha, né? Só que fazem essas alterações aqui, né? Do Sidney Sheldon eu não sei dizer, não. Eu acho, eu tava vendo você dizer que você era muito fã, que ele influenciou muito na sua vida, na sua escrita e tudo mais, e eu parei para pensar se eu já li algum livro dele e realmente eu não consegui me lembrar. Acredito que não. É provável que não. É provável que eu nunca tenha lido. Não, se você quer uma dica, assim, ó, eu quero conhecer Sidney Sheldon.
né? Ele tem livros espetaculares, ele tem livros muito bons e tem 2 muito ruins, né? Então, assim, para mim ele estava muito brisado quando escreveu esses 2. Mas, assim, se você ler O Outro Lado da Meia-Noite, é espetacular. É um dos poucos livros que tem um final bom. Porque Sidney Sheldon, ele é maravilhoso, é um escritor maravilhoso, só que ele faz péssimos finais. Finais, assim, dele, assim, são horríveis, horríveis, de verdade. Se você ler assim, você vai ver, por exemplo, Um Estranho no Espelho, é um dos melhores livros, é um dos poucos livros dele que o protagonista é homem, né? Porque o Sidney Sheldon ele escreve protagonistas femininas. Então, ele é um dos poucos que tem um protagonista homem, que é o Toby Temple, né? Que é um humorista, tudo mais. Só que o final assim é horroroso. A Ira dos Anjos, que foi serializado, né? Tem uma série da Ira dos Anjos, teve que mudar o final na série pela crítica que recebeu dos leitores. De tão ruim que foi o final, assim, se não é o pior final, é o segundo pior final, né? Então, assim, ele tem a construção de personagem deles é espetacular, só que os finais do Sidney Sheldon, assim, são horrorosos. Não é exclusividade dele. A gente vê isso acontecer muito. O pessoal consegue cagar tudo no fim. Pra falar o latim mais claro, o pessoal consegue cagar tudo no fim. Agora você que está aí assistindo, peraí, vamos lá, fazer aquela chamada para as pessoas darem o like, se inscreverem no canal, porque tá passando muito rápido, e aí, porque tá muito legal, e aí as pessoas vão esquecendo. E eu gostaria só... Você viu o endereço do stand? J79 é o stand da Best, ao lado da praça de alimentação. Então vá lá, todos os dias vai estar lá. Local estratégico. Exatamente. Eu quero que você conclua o seu raciocínio e já emende na resposta de uma coisa que eu achei muito interessante que você disse. Você falou que esse livro mais recente, ele é polêmico e tal, porque você vai propor algumas coisas assim bem corajosas. E você falou que você estava, inclusive, revisando alguns dos seus primeiros livros, porque você estava tirando o medo deles e colocando coragem neles. Porque também é uma coisa que a gente, quando está começando, a gente tem alguns melindres quando está escrevendo, né? Porque a gente tem algumas pessoas que a gente sabe que podem ler e podem não gostar e a gente não quer, tem esse medo de desagradar e tudo. Eu gostaria que você falasse isso, assim, da importância de se ter coragem ao escrever e sem pensar em quem vai ler, né? A coragem pela coragem da escrita. Talvez eu tenha pulado um ponto que é importante. Um dos autores que são mais importantes na minha escrita, né, é o livro Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Sim. Não sei quem já leu, recomendo que leiam, porque é o melhor final de um livro que eu já vi na minha vida. Sim. E desconheço o final melhor. Né? Sinceramente, o final de Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, ele é magnífico. E eu sempre sonhei em escrever finais naquele naipe, né? Então, por isso que o Enigma Blake é um dos meus favoritos da vida. Eu tenho é que não dá para pegar agora, que tá no guarda-roupa, mas eu tenho a primeira edição no Brasil, pelo Círculo do Livro. É uma edição de 1940, o livro aqui, né? Esse eu não vendo, não troco, é edição de colecionador. Não, show. É um dos meus favoritos da vida, assim. E o final dele é tão impactante que aquilo mudou o meu conceito de escrever finais. E o que eu consegui fazer que chegou a um final próximo, né, de Oscar Wilde é o Enigma Blake. Então eu tenho um carinho especial pelo o Enigma Blake também, porque a partir dele comecei a fazer bons finais, né, fugindo do Sidney Sheldon, que era a minha grande inspiração, entendeu? Então isso tem uma característica muito marcante dentro da minha escrita, né? Então eu tenho essa vibe, esse desejo aí de futuramente melhorar esses outros finais aí para chegar nesse ponto em comum. Muito bom. Aliás, Retrato de Dorian Gray, que tem um dos
piores primeiros parágrafos da história da literatura para mim, que eu acho horrível, assim. Se você tivesse assim, olha, escolha um livro pelo primeiro parágrafo, eu jamais escolheria esse, mas depois que você avança, realmente é um livro realmente sensacional, né? Muito bom mesmo. Não, ele é muito. E o final dele, para mim, é o final épico, né? Ou talvez um final assim que chegou próximo, mas ele é um pouco mais poético. É o Entrevista com o Vampiro de Anne Rice, né? Então, assim, ele também tem aquela coisa de ele ver o final, né? No final ele tá no cinema e vê o amanhecer, assim, né? Ele falou, poxa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ver um amanhecer novamente, porque por ele ser vampiro, não poderia mais ver o pôr do sol, porque eu queimaria, né? Mas no cinema ele conseguiu ver o pôr do sol. Eu achei assim um final assim brilhante, delicado, poético e brilhante, assim, né? Fala um pouco do World Book Review. Por que em inglês? Originalmente a revista se chamava Brasil Book Review, né? Porque tem a New York Times Book Review, daí por diante, a gente queria trazer essa essência para cá, né? E inicialmente era para ser só autores em português. Então a gente queria ter essa, porque a revista ela nasceu com a ideia de entrevistar os autores sem cobrar nada, sem que eles empreendessem qualquer tipo de valor, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Todo mundo quer te entrevistar e você paga R$500, né, para você ter o privilégio de participar da entrevista da pessoa, né? Isso eu acho cúmulo para mim, assim, é uma falta de ética. Você já está entregando conteúdo para a pessoa, você já está entregando produção, né? Eu não ligo que as pessoas ganhem através de mim com o YouTube, com, né, qualquer outro tipo de plataforma que seja. Eu tô aqui para isso. Eu quero ajudar a divulgar, eu quero ajudar, né? Mas eu não pago para participar de entrevistas, não pago para esse tipo de coisa. E a revista nasceu com esse intuito. Só que a gente começou, que nem no meu caso, eu comecei a participar de eventos internacionais e eu comecei a ter amigos lá fora, né? E começaram aí ficava ilógico, né? Você ter uma revista com o nome Brasil Book Review com gente de fora. Aí a gente falou assim, não, seria melhor então o World Book Review, que engloba, né, todos os autores que querem participar. Então, assim, já tivemos entrevista com autores angolanos, ingleses, americanos, daqui da América do Sul, chilenos, argentinos, né, já teve indígenas, pessoal da Academia Brasileira de Letras, o André Bianco. Então, assim, teve muita gente bacana que participou. Então, a ideia da revista era exatamente uma coisa mais globalizada do que centralizada no Brasil. Então, por isso que a gente mudou, né, de Brasil Book Review para World Book Review, né, para englobar o nosso público propriamente dito. Pra e dar vocês uma dois chance... estão convidados, né? Claro, iremos. Quis dar uma chance para o Stephen King participar um dia, né, César? Porque se você restringe só para o Brasil, não vai dar para ele, né? Então, eu tive o privilégio de entrevistar o Dan Brown, né? Tive o privilégio. Eu tenho uma matéria com o Stephen King, ele é capa de uma das revistas, e para mim a capa mais bonita de todas as World Book Reviews é a do Stephen King, né? Então, assim, na minha opinião, porque foi eu que fiz a capa, mas é uma capa assim mais glamourosa, sabe? Maravilhosa. Não foi porque fui eu que fiz. Porque eu que fiz, mas é a mais bonita. É a melhor. Todas fui eu que fiz, mas a do Stephen King, ela tem um negocinho a mais, assim, né? Não sei se é porque ele é feio e naquela foto... Ele é fã do Stephen King e não quer assumir. Ele já leu. Sou fã do Stephen King. Ele já leu todos os livros do Stephen King no sigilo. Olha, eu li todos os livros da Agatha Christie. Os 85 livros eu li todos, né? Do Sidney Sheldon, mas o Stephen King eu não tenho coragem, cara. Tem uns calhamaços assim. A escrita dele não. Eu assisto todos os filmes. Eu me atualizo dos filmes dele através dos filmes. Os filmes eu gosto bastante, mas os livros
não dá. Ele é prolixo demais, mano. Ele estende muito a conversa e pra mim não me agrada. E olha que ele Mas tira eu 10% de tudo, hein, Will? É por isso que ele tira 10%, cara. Ô, Rafael. 10% de 1.000 é 900, né? Então, Sim. Ô, Rafael, vamos atualizar essa contagem. Você tá com quantos livros escritos no momento? Você sabe dizer? Pelo meu antigo site, que eu tô atualizando, vou lançar um novo site por causa do Noite de Reis, então vou estar trazendo um novo site aí. Pelo meu antigo site, estava em 75 obras, com as antologias, livros de não ficção, eu escrevi algumas biografias, né, algumas peças de teatro. Eu disponibilizei tudo no meu site, então ao todo deu 75 livros. Então, você disse que você sempre procura botar um personagem de um livro dentro do outro e tudo mais, que quer fazer um grande e único universo. Tá conseguindo fazer isso? Pegar todas essas obras e colocar todas elas interligadas de alguma forma? Tô conseguindo. Tinha um grande problema, obviamente tem alguns que não tem como, né? Por exemplo, tem um livro de infanto-juvenil. Biografia não tem como, né? Já começa por aí. A biografia não tem como, as crônicas de Raoni não tem como, porque é um herói tipo Percy Jackson, assim, que trabalha na Amazônia. Ele é chamado na Amazônia e o pai dele é Tupã, né? Ele ganha poderes de relâmpago lá e tem que salvar a floresta. Quer dizer, esse não consegue se encaixar dentro do meu universo, né? Aí eu tenho outro de infanto-juvenil, que é de um pirata da era elizabetana. Então também ele não consegue se encaixar por causa de tempo, daí por diante. Mas um que fugia um pouco dentro do contexto era o Éden Perdido, que foi meu primeiro livro que eu lancei em Bienal, daí por diante, né? Que é uma visão mais apocalíptica, digamos assim, né? Mas eu consegui trazer alguns personagens para os outros livros. Então eles se interligaram, assim, né? É o que o pessoal chama de easter eggs, sabe? De você ter um personagem que participa no outro livro, de um personagem que participa no outro livro. Então, assim, eu gosto de trabalhar com esses easter eggs, assim, sabe? Às vezes fica faltando o que aconteceu com aquele personagem daquele livro, tal, né? Então eu consigo trazê-lo em outros livros, assim, só para fazer dar um final decente para ele, alguma coisa nesse sentido. Mas eu consegui, sim, fazer até o Sorriso de Cíntia, né, que ele é um livro totalmente fora desse contexto de romance policial. Tem alguns personagens assim, né, por exemplo, o filho do Donovan, que é o personagem principal do Sorriso de Cynthia Donovan, ele é o agente musical do David e do Éden Perdido. Então, por exemplo, eu consegui trazer alguns personagens que fazem participações especiais nos outros livros, assim, né? Então, graças a Deus, eu consegui fechar, né, toda a trama. E até, talvez, futuramente, eu consiga fazer uma linha do tempo, sabe? De todos os livros, assim, onde os personagens se encaixam. Eu acho que para minha biografia seria uma coisa interessante de colocar. Mas o Noite de Reis, você conseguiu fazer a mesma coisa? Porque é outra consegui, época, né? Consegui. Conseguiu também? Não, ele não é no período elisabetano. Ele durante... Ele, só para você entender, o livro começa naquela semana da morte da Elizabeth II. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, tá o velório da Elizabeth II. É verdade, você falou que ela morreu e que o pessoal quer retomar o poder, é verdade. Eu que viajei. Então, assim, tá certo. O velório dela é uma semana de velório, né? Então, esse pessoal quer tomar o poder de volta nesse período que a Inglaterra fica sem rei. Você tem um príncipe regente, mas você não tem um rei. E eles querem provar que eles são os verdadeiros herdeiros da Elizabeth I, que ela se chamava de a Rainha Virgem, porque ela não deixou herdeiros, mas ela teve 2 filhos, né? Então, sim, e um desses 2 filhos é o Francis Bacon, comprovado historicamente falando, daí por diante. Então, aí que tem toda a trama da história, né? Esses herdeiros que querem tomar o poder de novo, porque ele foi negado a eles, né? Que fizeram uma trama para colocarem o rei James, né?
Sim. Então tem Não, você tinha falado, eu que viajei aqui. Mas Não, uma você coisa, pode perguntar, que aqui não tem problema nenhum. essa coisa de easter egg, essa coisa, é interessante você colocar, às vezes, um personagem de um livro, você coloca, cita em outro, é interessante. Não sei se César Costa já fez isso nos seus livros. É mais difícil porque você escreve coisas diferentes, então fica mais É, complicado. Mas, assim, nos meus livros, não sei se em todos, mas na maioria, tem uma coisa em comum, tem uma coisa que eu coloco lá, que quase em todos os livros tem lá que eu coloco. Quem lê talvez vá perceber e tal, mas que também no caso de 60 livros é mais difícil você achar assim as conexões, né? por isso que eu Com fiz 5, a 6 pergunta. é mais fácil. Agora, me diga uma Na minha coisa, cabeça é mais fácil. É pois mais é, fácil para na minha você cabeça. Agora, me diga uma coisa, que história é Mano, essa que você tem na sua cabeça? Um número de 200 livros. É realmente uma meta, um grande objetivo que você tem de chegar nessa quantidade de livros escritos? é uma meta. Provavelmente eu não vou conseguir chegar. É importante dizer isso. Nesse Mas, ritmo, acho que até passa, hein? mas eu miro as estrelas. Sempre brinquei com isso, né? Eu gosto de mirar as estrelas porque a minha cabeça muito é muita coisa processando o tempo todo, Uhum. né? Então, assim, eu tô o tempo todo tendo novas ideias, tendo novas ideias, né? Obviamente que hoje em dia eu tô filtrando mais essas ideias, eu tô juntando, né, alguns livros, né, para diminuir um pouco, sabe? Em vez de ser 70, 30 excelentes livros, eu consegui juntar recentemente 3 livros em um só, que é o Inimigo Íntimo, que está disponível na Amazon, né? Mas assim, eram 2 livros que já estavam prontos e eu tinha uma ideia muito boa, sabe, com um livro de um escritor que ele de repente teve um serial killer que começou a usar os assassinatos do livro dele trazendo para o mundo real, sabe? E eu já tinha um livro com um escritor, né, tinha antes, então eu acabei juntando todas essas ideias, né? E virou o Inimigo Íntimo, que ficou um final assim, a lá Oscar Wilde, sabe? Então, assim, esse foi um dos que eu fiz uma revisitação e ficou maravilhoso, que eu amei, assim, fazer essa revisão, né? E trouxe algo muito bom, um final maravilhoso, daí por diante. E aí tem essa, assim, 200 livros, talvez, mas eu estou muito feliz se eu chegar nos 30, 40 livros muito bons, sabe, do nível do Enigma Blake. Para mim, se eu fechar em 40 livros, para mim tá bom. Não ficaria chateado de não chegar na minha meta de 200. Não tem problema nenhum. Hum, tá Muito bem, certo. posso mandar mais um aqui ou você quer daí Manda aí, mandar manda um que a aí, gente César? responde. Cara, eu tenho uma pergunta aqui, mas você pode mandar a sua que aí eu deixo mais pro finalzinho essa daqui. Eu não tenho frescura. Se vocês Essa perguntar, aqui, eu respondo essa na aqui é lata. curiosa. Essa aqui é curiosa. O, Rafael, você esteve em todas as, acho que desde quando você participou, você teve em todas as premiações do Prêmio Ecos, né? Eu quero saber assim, como é que você faz? Qual é a sua estratégia? Porque assim, é uma premiação de voto popular, né? Então você precisa de um certo marketing, uma propaganda, estratégia. Como que você faz? E aí você já aproveita e já fala de como você administra suas redes sociais. Até porque, assim, uma quantidade dessa de obras que você está lançando, eu fico imaginando como deve ser a sua estratégia de divulgação para um não interferir na outra, para você, assim, tá lançando tá ainda num período que. Porque hoje em dia, às vezes, você passa um ano e meio divulgando uma obra para que ela consiga ter novos leitores e tal. E nesse período você está lançando 2, 3 livros. Fala para a gente como é que você administra isso e fala das premiações, como é que é a sua estratégia, digamos assim, para você conseguir votos para chegar na final. Não tem muito segredo, sabe? Eu mando individualmente ou no e-mail, ou no WhatsApp, ou no direct do pessoal. Isso, assim,
Eu mando individualmente. Eu tenho mais ou menos no Instagram 5.100 seguidores. Eu mando nos 5.100 seguidores. Ô, tudo bem? Tô concorrendo ao Prêmio Ecos na categoria Melhor Thriller Policial. Vote em mim e tal, né? Então eu vou um por um. Então, assim, desses um por um, desses 5.000 que eu mando, um quinto vota em mim. Entendeu? Então, pô, eu vou usar o exemplo que na última eleição eu tive 1.000 e poucos votos. Na penúltima, quer dizer, na última chegou acho que em 500. Mas eu mando individualmente, eu tenho muitos grupos, né, no Facebook, também mando nos grupos de Facebook, para todo mundo, assim, sabe? Então, assim, nas minhas redes sociais eu tento ser o mais engajado possível para poder ter esses votos, né? O Prêmio Ecos não vai ter mais, então ele se encerrou. Então eu fico feliz que eu peguei um primeiro lugar e 2 segundos lugares, né? Estou feliz bastante. O Prêmio Reflexo eu não sei se vão ter o ano que vem, porque esse ano não teve adesão suficiente para fazer festa, daí por diante, um evento. Então, mas é minha estratégia mesma, vou pedindo o voto pessoal. O prêmio Letras Virtuais, também mesma coisa, voto popular. E eu fiquei 2 vezes em vice colocado, né? Deixa eu ver que teve mais algum que eu lembre foram esses que é voto popular. Os demais é leitura mesmo, né? Que eles fazem a leitura crítica e votam nos melhores. Mas os que são voto popular, eu tenho esse critério, sabe, de mandar no direct de cada um, tudo bem, vote em mim e tal. Vou na cara de pau mesmo, sabe? Muita gente ignora, a gente nem visualiza, nem nada. Não tem problema nenhum, né? Tem gente que visualiza e vota no outro. Só pra me sacanear. Acha mais amigo lá. Acontece, é o risco que se corre. Né? É um risco. A gente sabe que quando a gente chega num certo patamar, você tem inimigos invisíveis, sabe? Então, não tem problema nenhum. Eu fui atleta por muitos anos e eu gosto de alguns invisíveis, Rafael, e alguns bem visíveis, mas eles acham que a gente não tá vendo. Sabe, com cartazes assim, mas sabe? Eles acham que... Não, normalmente eles não estão com cartazes, eles estão dando tapinhas nas suas costas, assim, também. E juram que a gente não sabe, né? Mas não tem problema nenhum. O legal de ser escritor de romance policial é que você está sempre 2, 3 passos à frente da pessoa, né? Então não tem problema nenhum. Pode gorar, pode jogar contra, que a gente está ali exatamente para... E a vitória fica melhor ainda quando tem esse tipo de situação, sabe? Então não tem problema nenhum. A gente sabe que amigos e negócios à parte. Até eu estava brincando com o Diogo esses dias, né? A gente falando sobre disputas, né? Assim, eu gosto de disputar. Por exemplo, eu tive essa disputa com o Diogo, com o Edu Júnior, que de rivais nos prêmios acabaram se tornando amigos, né? De amigos, assim, de conversar, fazer videochamada, a gente fazer aconselhamento, eles perguntarem, eu tô parado aqui numa história aqui, o que você acha que eu devo fazer? Poxa, faz assim, 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 que vai melhorar. Poxa, que legal, né? Então, assim, de rivais de prêmios literários se tornaram amigos, sabe, do dia a dia, de leitura, daí por diante. Então, existem as partes boas, as partes ruins, mas o foco é apontar sempre para as coisas boas, que é a melhor coisa que acontece para nós. Sim, com certeza. Isso aí. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio de hoje e eu quero mandar a última aqui, que é uma bem curiosa. Quero que você conte para nós, Rafael Zimichut, essa história de que você quase foi um roteirista do Homem-Aranha e dos X-Men, quando você era um jovem mancebo. Conta pra gente como que se deu essa história. Eu sou fanzaço do universo Marvel, né? Do universo DC eu só gosto do Batman. Não sou fã do Superman, do Flash, né? Não gosto muito. Eu gosto do Batman, acho o Batman maravilhoso. E tanto que uma curiosidade, talvez
vocês não perguntaram, mas eu vou falar uma curiosidade, que todos os meus vilões, eles são inspirados no Coringa. Todos, assim, todos os meus vilões, eu sou fissurado pelo Coringa, adoro o Coringa, então, assim, 90% dos meus vilões são sádicos, sabe? São inteligentes, estrategistas, eu gosto do perfil do Coringa. Mas sempre fui muito fã do universo, aí eu era desenhista. Então eu fiz um teste para ser desenhista da Marvel, eu passei no teste, mas eu teria que fazer um curso lá, né? Porque lá é por etapas, né? Você faz primeiro um teste preliminar, aí você tem que fazer um curso para atualização de personagens, né? Então você tem que conhecer todo o universo do personagem, todas as histórias, daí por diante. E eu era para ser desenhista e roteirista. Aí eu passei no teste, só que eu sou péssimo arte finalista. Péssimo, assim, eu sou muito ruim para fazer sombra, para fazer a parte do cenário, daí por diante. Eu fui muito bom para fazer a parte do personagem em si, mas a minha arte final era horrível. É horrível até hoje. Né? Eu sou péssimo pintor também, sabe? Eu sei fazer o desenho em preto e branco, mas na hora de pintar, parece uma criança de 4 anos, assim. É muito ruim. Né? Então, assim, a gente fez esse teste. Foi eu e um amigo meu chamado Jader. A gente mandou, na época era carta, não tinha nem e-mail ainda, né? A gente mandou carta, a gente pediu para fazer o teste, fizemos um teste, uma história teste, que eles pedem, pelo menos na época, hoje em dia talvez seja muito diferente, mas eles pedem que a gente desenhasse uma história. Então eu escrevi uma história, desenhei, mandei, eles adoraram, né? Mandaram o convite para a gente ir lá para fazer a participação, para serem contratados deles, para a gente fazer os cursos, tudo certinho, mas o Jader começou a namorar naquela semana. Uma menina chamada Aline, eu nunca esqueci dessa menina, né? E ele falou, não vou mais, eu tô apaixonado, tal, e não tinha como, porque se eu fosse sozinho, eu ia passar vergonha, né, porque apesar de ser bom desenhista, você precisa do arte finalista, e o arte finalista é um cargo de confiança, você tinha que ter uma pessoa de confiança, e eu não tinha, né, eu acabei desistindo de ir para os Estados Unidos para apostar nessa oferta, aí acabei entrando no mundo da música e a guitarra chamou minha atenção e fiquei no mundo da guitarra aí quase 20 anos, junto com a literatura paralela, né? Muito bem. Isso aí, histórias, César Costa, histórias. Minha biografia vai ser muito interessante. Ele não só não esquece o nome, como não esquece o ódio que ele sente dessa Aline. Aqui, ó. Era uma menina ruiva, lá de Campo Limpo Paulista. Então você, Aline, ruiva de Campo Limpo Paulista, foi culpada por eu não ter ido para os Estados Unidos ser desenhista do Homem-Aranha e dos X-Men. Muito bom. E vou matar alguma Aline ruiva ainda nos meus livros. Né? Ó. No próximo. Bom, infelizmente, vai chegando aquela hora que a galera fica como eu. Infelizmente, a gente vai chegando ao final desse episódio, que era para ter sido uma live. Nós estamos aqui gravando no momento que deveríamos estar ao vivo, mas infelizmente, por dificuldades técnicas, precisamos recorrer a esse subterfúgio de gravar. Mas enfim, daqui a pouco já está lá no YouTube, a galera vai poder assistir do mesmo jeito e vai poder curtir esse papo, que foi muito bacana, que passou assim, voando. Queria agradecer demais a galera que vai assistir na estreia, a galera que vai assistir depois também, porque depois fica lá no YouTube. Lembrar vocês sempre de se inscreverem no canal, de deixar o like nesse vídeo, de acionar as notificações, de compartilhar com todo mundo. O YouTube ele precisa desse engajamento para entender que há uma relevância no conteúdo do nosso canal, para que ele possa entregar cada vez mais o conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, façam isso, comentem, se inscrevam, compartilhem, deixa o like, enfim. E quem puder, né, quem quiser apoiar aqui o nosso trabalho, quiser nos ajudar, o QR Code está aí na tela o tempo todo, né? A chave apoia.gmail. Pode fazer um pix. Muito bem-vindo, vai nos ajudar bastante aqui. Certo? Da minha parte, eu me despeço.
passo a palavra para o Will, que depois passa para o Rafael finalizar para nós hoje. É isso aí, também agradeço ao Rafael ter aceitado o nosso convite, ter estado conosco aqui. Mais uma vez, também convidar todo mundo de São Paulo e de fora de São Paulo. A Bienal é um evento que o pessoal vem do país todo, aproveita, então vá lá, stand J79, perto da praça de alimentação. Estará lá o Rafael boa parte do período dos dias lá. Eu, particularmente, estarei lá. Meu horário será no dia 14, o segundo sábado, às 16 horas. Estarei autografando o meu livro em parceria com o Kiko Zampieri, o Caçada Cega 2, Conspiração Internacional, e a antologia do Pod Letras 2 também estaremos lá. Vários autores da antologia estarão lá. Então vá lá que você pode adquirir os outros livros de outros autores. Lá, como é de uma associação de autores, vai ter uma galera bem interessante lá, certo? Peço para todo mundo seguir a gente, @podletras nas redes sociais. Fique atento ao Instagram, porque lá tem as agendas, que é muito importante. E avisar para as pessoas que haja o que haja toda terça e toda quinta, episódios inéditos aqui no YouTube do Pod Letras, este canal de literatura e artes, e as palavras finais do episódio de hoje com o nosso convidado, Rafael Zimichut. Maravilha, César. Will, obrigado pelo convite. Podem me convidar quantas vezes vocês quiserem. O convite já está aceito. E o convite para serem entrevistados na revista World Book Review também está lançado, né? A casa de vocês pode divulgar o Pod Letras também, tá bom? Lá o local é para divulgar os amigos. A revista é para divulgar os amigos, né? E obrigado. Adorei a entrevista, foram perguntas diferentes das que o pessoal geralmente faz, né? Eu gosto dessa interatividade e tudo mais, e espero vê-los para a gente tirar fotos lá na Bienal, que é a maior feira literária da América Latina. É importante ressaltar isso, né? A nossa feira daqui de São Paulo é a maior da América Latina. Então vamos valorizar, vamos curtir, vamos apoiar, para que a gente continue sendo a maior e mais relevante feira literária, né, da América Latina. Aí. Deus abençoe a todos, obrigado pelo convite. E Noite de Reis, né, sendo lançado oficialmente na Bienal, dia 8 de setembro, às 16 horas, no stand da Berst. É isso aí. É isso aí, gente. Bom, então a gente se despede. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu!